Então vamos lá? Bom, eu vou contar a história da conspiração mais não conspiração da história do mundo, que é a criação do Banco Central americano. Se você não sabe, o Banco Central do Brasil, por exemplo, ele controla a taxa de juros do nosso país para tentar manter a inflação sob controle. Mas isso não é uma coisa que nasceu pronta, né? O mundo não acordou e falou, pô, precisamos de um Banco Central. Isso tem a ver com uma série de questões e utilidades que um Banco Central pode ter, principalmente para as elites ali de um país, né? O que a gente chama de elite? A galera que tem dinheiro, né? Elite é a galera que tem dinheiro ou poder. Os dois, porque o dinheiro é um substituto pobre para o poder, não é isso? Com certeza. Se você tem poder, poder compra dinheiro. Dinheiro não compra poder necessariamente, né? Depende da quantidade de dinheiro, né? Compra nada. Didi Mocó. Tem dinheiro pra caralho. Poder não sei. Então, nunca vi o Didi fazendo lobby. Fica aí a sugestão pro Didi. Então, a gente vai conversar hoje sobre a história da Conferência de Jekyll Island, o segredo por trás do nascimento do Federal Reserve. Tudo começa ali em novembro de 1910, rolando um fuxico, um grupo seleto de homens ali embarca para um destino completamente isolado na costa da Geórgia, Jekyll Island. Ninguém sabia o que esses homens estavam indo fazer lá, né? O anfitrião da reunião é um cara que hoje em dia você não sabe quem é, mas é o Nelson Aldrich. Já tem nome de Rich, né? Aldrich. Senador republicano de Rhode Island e chefe da Comissão Monetária Nacional naquela época. Ele havia convocado os maiores nomes das finanças da época para solucionar uma situação que era crítica para eles ali. A vulnerabilidade de um sistema bancário que já tinha enfrentado crises devastadoras como o pânico de 1907. Então o que acontece? Os Estados Unidos, diferentemente do Brasil, foi uma união de federações ali que se reuniram em torno de um país. Eles nunca foram um país de fato, né? Eles têm muitas singularidades entre os estados. Até hoje as leis são diferentes em cada estado. Tem uma série de questões ali. Por isso, Estados Unidos americanos, eles estão unidos. São estados independentes unidos por questão de força de vontade, teoricamente. E ali você tem legislações muito diferentes em cada lugar. E tinha bancos demais. Nos Estados Unidos hoje você tem muito mais de 4.000 bancos, diferente no Brasil, que a coisa é muito mais centralizada. Isso é claro, é muito benéfico essa descentralização para o mercado de modo geral. Você tem sempre um banqueiro próximo de você que tem muito poder naquela região específica e ninguém concentra poder no país como um todo, né? O sistema financeiro ali. E além de tudo, você tem empréstimos mais baratos, tem uma competitividade maior de mercado. Entre os convidados ali, então, estavam o Henry Davidson, sócio do JP Morgan, o Paul Warburg, um banqueiro de origem alemã ali, o Frank Vanderlip, do National City Bank of New York, e outros pesos pesados do setor bancário. E aí, eles criaram não só um lugarzinho, né? Era um negócio, um resort ali, eles fizeram um evento num resort frequentado pela elite da elite da elite. Na época, o clube era conhecido pela privacidade, ideal para encontros confidenciais ali. A viagem dos participantes foi sigilosa, ninguém falou para onde estava indo, e os convidados usaram pseudônimos para despistar ali curiosos. Eles não queriam que ninguém soubesse o que eles estavam indo fazer lá. Esses homens viajavam como caçadores. Sim, vamos ali caçar de galera com todos os banqueiros do país, fazer um rolê. E ali eles estavam tramando, na verdade, uma das mudanças mais profundas no sistema financeiro dos Estados Unidos. Eles juntaram assim, vai rolar quem vai. Chamou os cupincha e falou, cara, vamos se organizar aqui. Raul, mas isso não é um oligopólio, uma parada desse sentido? Não, reunião de banqueiro é coisa normal, pô, acontece em todo lugar do mundo. Eu mesmo tô louco pra participar de uma reunião dessa, convites inbox, tá? Pode mandar no sigilo. Pode me chamar de Raulzinho Madalena, que é um negócio pra dar um apetite. Hã? Raulzinho Madalena? Não gostou do nome? Não, acho que tinha que ser alguma coisa que lembrasse Goiás. Ué, Madalena? Nada lembra Goiás mais que Madalena. Já viu Bem-vindo a Goiânia? É verdade. É Madalena, pô. Verdade. Que é coisa nossa. Pode ser Raulzinho Real, então. Pra dar aquele talento. Quem entendeu a referência entendeu. Quem não entendeu, não entenderás. Não entenderás. Então entenderás, não é entenderás. Entenderás é muito fino. Então, 10 dias ali eles iam passar reunidos para modificar a história. Reunidos no salão luxuoso do clube, eles começaram as discussões, eles sabiam que estavam lidando com uma questão delicada, a necessidade de criar uma instituição capaz de fornecer estabilidade ao sistema bancário, ou seja, botar de quem não é brother e favorecer os amigos, né? Os amigos dos amigos. Você vê que tudo roda e chega na mesma ideia que as instituições criminosas organizadas. Então eles precisavam criar um sistema que, apesar de ser comandado por eles, que não fosse visto como uma coisa
concentrava poder na mão deles. Então é um negócio difícil, porque você precisa de uma opinião pública que vá de encontro àquilo. E lembrando que apesar dos banqueiros serem fortes, a mídia detém o poder da narrativa. Por isso eles foram tão preocupados, porque a mídia aqui ela não queria ficar de fora do esquema. Porque quem que vai querer ficar fora do esquema desse? Se nem eu quero, já tô vivo anos depois e tô querendo participar do esquema, imagina a mídia naquela época. Então eles deram uma olhada na inspiração ao redor do mundo e começaram a desenhar um plano que veio a ser conhecido como o Plano Aldrich. Ao longo de 10 dias, as ideias começaram a ganhar forma, propondo um sistema descentralizado, mais eficiente, com os bancos regionais interconectados. Então, realmente um banco central. O resultado foi um plano ambicioso de criar aí a Associação Nacional de Reserva, que funcionaria como um banco central privado controlado pelos banqueiros. Ou seja, o político da vez ia ser muito irrelevante para aquele sistema, porque não importava se seria o Donald Trump ou Biden que chamou o Zelensky de Putin. Não dá para deixar na mão de um cara desse e um sistema desse. Imagina uma dessa em casa, você chamar sua mulher pelo nome da amante. Da amante. E ela sabe. Que isso? Mas aí também, se ela sabe, não é amante. Não, aquela amante que já foi, sabe? Aquela que já superou. Entendi. Aí você vai, pum, no. O goiano, ele normaliza as coisas, mas amante que já superou. Isso aí não é normal no resto do país, não, meu filho. Isso aí é coisa nossa. É igual sertanejo, música de cor, é coisa nossa. Entendi. Pelo amor de Deus. Não vai falar isso que a família brasileira fica em choque. Ah, por isso por que tem tanto sertanejo em Goiás? Aqui tem história. Onde tem placa, tem história. Mano, tô conversando coisa séria aqui. Retoma que isso aqui não é bagunça, não. Pô, corta. Daí, esse sigilo todo acabou levantando suspeita. É tipo famoso quando ele anda de boné e óculos na rua. Quem anda de boné e óculos ou cabeça baixa? Famoso, né? O nível de segredo mantido em torno dessa reunião ali não passou despercebido. Nenhum registro oficial foi feito na época e os participantes evitaram qualquer menção pública ao encontro. Esse mistério alimentaria anos mais tarde uma série de teorias da conspiração, muitas delas sugerindo que o Federal Reserve foi criado para favorecer exclusivamente o interesse da elite financeira, o que não faz sentido nenhum. Claro que não, né? Embora isso não seja verdade, o fato de que banqueiros privados desempenharam um papel crucial no início da discussão e que todos aqueles banqueiros presentes nessa reunião são hoje os maiores banqueiros do país é uma mera coincidência, não é? Foi uma criação do sindicato, então. A coisa é tranquila. E aí, como é que vem o nascimento do Federal Reserve de fato? Quando foi apresentado ao Congresso, o plano Aldrich encontrou uma resistência imediata. Democratas e populistas acusaram a proposta de ser um esquema para entregar o controle do sistema financeiro aos banqueiros de Wall Street. Longe disso, que não tinha nada a ver. O plano foi então revisado, incorporando maior controle público e elementos de descentralização. Finalmente, em 23 de dezembro de 1913, o presidente Woodrow Wilson, não se aproveitando de datas comemorativas como Natal e os maiores feriados americanos concentrados, ele assinou então o Federal Reserve Act, criando o Federal Reserve System. E aí é um legado duradouro desde então. A conferência de Jekyll Island, então, marcou um momento histórico em que os banqueiros e os políticos, em nome da paz mundial e da paz dos Estados Unidos e de todas as pessoas que vivem naquela bonita nação, embora tivessem suas desavenças, eles trabalharam juntos para resolver um problema urgente da população. A criação do Federal Reserve, que trouxe estabilidade ao sistema financeiro americano. É verdade. Estável nunca mais nenhum rico entrou no top 100 sem autorização. E mesmo mais de um século depois, o legado daquela reunião secreta ainda ressoa nos corredores do poder. E interessantemente, né, os sobrenomes não mudaram mais. Agora é muito interessante que os americanos, eles sabem dessa história, porque ela foi contada pela Forbes depois e tal, houve um vazamento, e as pessoas realmente acreditam, né, os norte-americanos, eles realmente acreditam que os políticos, eles barraram os interesses dos banqueiros. Que ali eles fizeram uma coisa com mais controle estatal. No meu ponto de vista, o que foi feito aqui foi dar poder a esses banqueiros de uma maneira nunca vista antes, porque na prática agora eles podiam manifestar os interesses deles a partir dos governos, né? Isso não é nem uma teoria conspiratória, não, é um mundo de maneira prática. E aí, o que a gente tem aceito dessa história toda que eu contei aqui, né? Uma história honesta, mas alguns pontos exagerados aqui, ou pelo menos interpretados por mim diferente. O que é aceito como fato histórico? A conferência de Jekyll Island realmente aconteceu, organizado pelo Nelson Aldrich, não tem nem como negar, porque o plano Aldrich era o nome dele, é chefe da Comissão Monetária Nacional, ele de fato era chefe da Comissão Monetária, e a influência no Federal Reserve Act, o plano discutido ali influenciou completamente, porque o próprio projeto foi escrito isso. Agora, o que é exagero ou conspiração nessa história pra gente separar aqui? Uma conspiração bancária, então, não é verdade isso, pelo menos não objetivamente, a gente não tem nenhuma prova disso, né? O caráter secreto do encontro alimentou teorias da conspiração, mas era uma coisa tranquila, né? O Federal Reserve jamais seria criado para favorecer apenas banqueiros privados. Isso aqui é mera teoria da conspiração que eu fiz aqui. É claro que não, os banqueiros se reuniram em prol da população, como todo banqueiro faz, junto com políticos que também pensam sempre em prol da população, né? Lá fora eu não sei, aqui Até no Brasil porque é sempre assim. Não.
Não fala Lá fora eu não sei. Não vai falar do Brasil, pô. Não, aqui no Brasil. Não tem nada a ver com o Brasil isso aqui. Nada a ver, você tá no Brasil, vai ficar... Corta isso. Então, o Federal Reserve hoje, o que se sabe é que ele é uma entidade híbrida com forte supervisão governamental. E é de fato, ele hoje em dia tem, os políticos interferem bastante. Até mais do que deveria. Eu preferia ficar na mão dos banqueiros, sendo bem honesto. E aí, embora a conferência foi importante e veio meses antes, um mês antes exatamente da proposta, e ela tenha tido influência, não dá pra dizer que foi totalmente influenciado também. Partes. Raul, mas eram as mesmas pessoas discutindo afastada da sociedade e depois discutindo na Câmara? Mas isso é teoria da conspiração. Não vamos ficar inventando. Chapéu de alumínio. Chapéu de alumínio. Põe um chapéu de alumínio. Basicamente isso. Gostou da história, Casem? Eu achei interessante. Eu pensei que ia ser uma coisinha mais... Aí alguém decidiu fazer, botou o dinheiro e falou, vocês vão fazer e pronto. Não, eu acho uma história curiosa, porque normalmente os Estados Unidos é visto, né, como a terra da liberdade, onde as coisas acontecem, e o Brasil é sempre visto a terra do cupinchanismo, do negócio meio errado. E esse é um caso histórico que mostra que, na verdade, a República, ela tem suas estratégias, ela tem seus amigos, ela tem suas coisas. É interessante, não é? Porque quando a gente estuda monarquia na escola, a gente já sabia que eles eram fechadão com os parça. Mas na República tem uma aura de que qualquer pessoa pode ser presidente da República, qualquer pessoa pode virar banqueiro, qualquer pessoa pode virar o que quiser, qualquer pessoa pode virar presidente do Banco Central. E na prática é mais ou menos. Eu achei interessante trazer essa história pra vocês. E agora o que a gente vai fazer aqui? Vou te convidar, se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo, ganhar dinheiro junto com essa galera que se beneficiou disso aí. Boa parte desses bancos são abertos, né? Capital aberto, você pode investir e botar o seu dinheirinho. Se você quiser fazer parte disso, entrar pra mim pra um grupo seleto de pessoas que não têm interesse nenhum em controlar absolutamente nada. O que eu vou te convidar é pra você entrar pra nossa comunidade da UVP. Tem alguns milionários? Tem. Tem alguns bilhões de reais sob controle? Tem. Mas não tem nada de conspiração. A gente só se reúne e toma cerveja. A gente faz alguns eventos, né? Chamado Núcleo UVP. Faz. Mas... não tem nada demais. Tem nada a ver. Só me reúno pra caçar e jogar bocha. Então você pode vir aqui, acessar ovp.com.br, clicar no botão Faça a sua análise de perfil. Vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro e em uma comunidade seleta também de empresários, desenvolvedores, né? Gente de tudo quanto é cor, médico, sabor, né? E etc. Médico tem também. E trabalhadores do Brasil. Então você pode vir aqui, preencher seu questionário tranquilo. Se você tem mais dinheiro, obviamente a UVP funciona melhor para você. É mais ou menos esquema de banqueiro. Se você é mais banqueiro que o outro, funciona melhor para você. Se é menos banqueiro, funciona um pouco pior. Então você vem aqui e se cadastra que você vai ter acesso a investimentos exclusivos, uma plataforma aqui de investimentos ligada ao maior banco de investimentos da América Latina, né? A mesma plataforma utilizada pelos clientes da maior consultoria de investimentos do país do ranking 2024, ligada ao BTG Pactual, ranking atualizado deste ano. A gente está em primeiro lugar. A UVP pesquisa. Né? Então você vem aqui, preenche para mim tranquilamente e vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando que se você não aprender a investir, depois de emitir seu certificado, eu devolvo 100% do seu dinheiro. E agora, a gente vai ver isso aqui agora, se vocês deixaram alguma pergunta aqui pra gente. Vamos lá? Vamos verificar? Então, pergunta. O Lisandro, na verdade não é uma pergunta, é uma acusação, olha que interessante. O Lisandro Pinizene 2983. Vocês têm responsabilidade, fizeram caras e bocas para o Bolsonaro, ficaram em cima do muro, deu nisso. Você ficou com as duas bolas dele na boca e não adiantou nada? O que adiantou? Até agora. Até agora, com as duas bolas dele na boca ele não ganhou. Sabe quem tem culpa por não ganhar a eleição? O Bolsonaro. Eu não disputei a eleição, meu lindo. Aí eu vou lá, tô numa corrida, eu perco, a culpa é dos outros, que eu não ganhei a corrida. Eu nunca fui presidente da República, nunca tive a máquina estatal na minha mão, nunca tive a chance de governar, nunca entrei no chiqueirinho e fiquei falando merda dia sim, dia também, não fiquei na vacina imitando gente pra virar negócio na televisão. Aí queria o quê? Aí eu tenho que ir lá, e colocar meu nome nisso aí? Tenho não, meu lindo. Se ele quiser ser presidente, ele tem que concorrer à eleição, disputar e ganhar sem fazer merda. Então é isso aí. Agora eu não tenho nada a ver com isso não. Nem com Lula, nem com Bolsonaro, e muito menos com você. Seu vago. Põe aí. Popoca, ele é um vago. A pessoa que fica enchendo o saco dos outros. Passou 3 anos nesse negócio, enchendo o saco até hoje com essa conversinha fiada. Ah, o Bolsonaro é o salvador do planeta. Seu cu. O Davidson Gomes, 9293. Raul, pode ser uma pergunta idiota. Sigo
bom tempo. Sua corretora quebra. O que acontecia com o nosso dinheiro? Nada. Quando você tem dinheiro em uma corretora de valores, se ela quebrar, né? E não é minha, no caso é do BTG, né? O BTG Pactual é que é a corretora. Mas se a UVP quebra ali, por exemplo, você teria custódia no BTG. Se o BTG quebra, ainda assim, os seus investimentos estão numa coisa chamada CBLC. Então você só teria que transferir para alguma corretora que não quebrou. É basicamente isso. Mas, meu lindo, se o BTG quebrar, você pode saber que o país já quebrou muito antes, viu? Porque é a porra do BTG Pactual, né? O maior banco de investimento da América Latina. Raul pergunta, estou montando minha carteira, investi bastante em ações, Bitcoin, renda fixa e um pouco em dólar. Ainda não alcancei o ideal em dólar na carteira. Devo aguardar para comprar investimento em dólar mais na frente ou devo manter a estratégia da carteira? Obviamente manter a estratégia da carteira. Como é que você sabe se o dólar vai cair ou vai subir, etc? Isso aí é delírio, tá, meu lindo? Não entra nessas de que você tem capacidade de prever isso não, que você não tem. Sinceramente. Beijo pra vocês. Até amanhã.